Estou aqui no meu lar, em quarentena, e Deus tem falado muito comigo neste tempo, e eu quero hoje dividir algo da parte do Senhor com você. Então, sem perca de tempo, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia ou através mesmo do seu aplicativo no seu celular, que você abrisse no segundo livro de Reis, no capítulo de número 6. No versículo de número 1, diz assim: certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu: como vê, este lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao Rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem? Disse Eliseu. Podem ir. Venha conosco, sugeriu um deles. Eu irei, disse Eliseu. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores, e quando um deles cortava um tronco, a parte do ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor, gritou, o machado era emprestado. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho e jogou na água e fez o ferro do machado flutuar. Pegou e disse a Eliseu: é o homem de Deus. Estendeu a mão e o pegou. Várias vezes lendo o segundo livro de Reis, no capítulo 6, nós passamos desapercebido por essa história. Parece que ela não é muito atrativa. Simplesmente de um ferro, de um machado que caiu na água. Qual é o interesse e o que Deus poderia nos mostrar com uma história tão singela, com uma história tão simples? Eu comecei esses dias a meditar naquilo e eu falei: pai, me traz a verdade desse texto. E o Senhor me mostrou algumas verdades nesse texto e eu queria muito compartilhar com você, porque existem verdades extraordinárias neste texto. Quando nós lemos o versículo de número 1, nós vemos que alguns alunos do profeta Eliseu chegam a ele e pedem para irem até o Jordão, para cortar alguns troncos no Jordão e ali fazer um espaço mais amplo para que eles pudessem ter aula, para que eles pudessem estar estudando, para que eles pudessem estar mais próximo daquilo que Eliseu queria ensinar a eles. E eu coloquei algumas verdades nesse texto que é muito importante. A primeira verdade que eu coloquei nesse texto é que o que eu notei nesse texto é que havia uma atmosfera de aprendizagem. Os alunos, eles queriam aprender. Os alunos estavam interessados a conhecer mais. E hoje nós vivemos um tempo que nós temos poucos alunos e muito professor. A internet e as redes sociais deixaram as pessoas muito sábias, ou elas acreditam que elas são muito sábias. Tudo nós sabemos, tudo nós temos uma opinião. Se você olhar no Google e colocar no Google como fazer um miojo, a coisa mais simples do mundo é fazer um miojo. Mas no Google vai ter alguém fazendo um vídeo te ensinando a fazer o miojo. E quando nós falamos alguma coisa para o mais jovem às vezes ele diz: não é assim, porque eu vi na internet que não é assim, eu vi um vídeo sobre isso que não é assim, eu sei que não é assim. As pessoas não estão dispostas a se colocarem no lugar de aluno. E muitas vezes as pessoas, até mesmo quando se trata de igreja, quando se trata de reino dos céus, quando se trata de ministério, as pessoas elas querem se colocar no lugar de professores. Então a primeira coisa que nós entendemos com esse texto existe um período na nossa vida que nós precisamos de nos colocar no lugar de aluno. E o que aluno faz? Aluno, ele senta e ele aprende.
E quando eu li isso, eu falei, Senhor, o Senhor precisa de manifestar, através do seu Espírito, uma atmosfera no meio do teu povo, no meio da tua igreja, de aprendizagem, para que as pessoas elas possam entender que se eu entender o meu tempo de aluno, eu serei amanhã um maravilhoso professor. Mas quando eu pulo etapa e acredito que eu já sei de tudo, e acredito que todas as informações, que nenhuma informação me falta, eu acabo caindo numa cilada muito grande, pulando etapas da minha vida. E quando chegar lá na frente, em algumas decisões eu não vou estar tão maduro, porque aquela aula eu não frequentei, porque aquilo eu não quis aprender, porque na vida real não é tão fácil como a internet diz que é. Só aquele vídeo não vai ser suficiente, vai faltar bagagem, vai faltar tempo de aprendizagem. E quando eu li isso, eu falei, Senhor, eu vejo aqui neste texto meninos que estão dizendo, olha, está muito apertado o lugar que nós estamos, nós queremos aprender, nós precisamos de aprender, nós somos alunos. E quando nós decorrermos o texto, nós vamos ver características de aluno na vida desses jovens, na vida desses aprendizes de profeta. Aí a primeira pergunta que eu tenho que fazer em meio a uma pandemia, meio a uma crise, onde tudo está parado, onde eu tenho aprendido a conviver com a minha família de forma diferente, onde eu tenho aprendido a ser igreja de forma diferente, onde eu tenho aprendido a trabalhar de forma diferente, onde tudo mudou, eu preciso de falar, Senhor, manda sobre mim essa atmosfera de aluno, me ensina alguma coisa em tudo que está acontecendo. Eu tenho certeza que quando acabar essa crise, muitas pessoas vão aprender muitas coisas. E algumas pessoas não vão aprender nada. Por quê? Porque essas pessoas, elas não vivem um tempo de aluno. Elas não entendem que é necessário que uma atmosfera de aprendizagem venha na vida dela nos tempos difíceis. Não é possível que numa crise dessa, essa pessoa não entendeu. Não é possível que numa crise dessa, algumas pessoas não aprendam que é necessário ela economizar para que se uma outra crise vier, ela não passe a dificuldade que ela passou nessa. Não é possível que uma pessoa não aprenda que a igreja hoje precisa de estar em redes sociais. Não é possível que um pastor não aprenda isso. Não é possível que eu não faça um fundo de reserva. Então, essa atmosfera espiritual havia na vida deles, que era de aprender. Uma segunda coisa que eu consigo ver é que o local que eles estavam era apertado, então eles tinham uma crítica, mas a crítica deles, só houve uma crítica que desapareceu em meio a uma solução. Quando eu apresento uma solução para a crise, a minha crítica, ela desaparece. E todo mundo começa a olhar para a solução que eu dei e não para a crise que eu apontei. Eles poderiam dizer que o Oriente Médio aqui é um calor terrível, há muitas pessoas vindo assistir a aula, está muito apertado, eu não tenho lugar para sentar, eu não consigo me concentrar, eu não consigo aprender, mas nenhuma crítica dessa eles fez. Eles falaram, olha, o local está apertado, eu já tenho a solução. A primeira coisa que eu aprendo aqui é só criticar quando eu tenho uma solução. Ó, o local está apertado. Vamos até o Jordão, vamos descer no Jordão. Lá no Jordão tem madeira. Esse rapaz que disse isso já sabia que no Jordão já tinha madeira. Ninguém fez nenhuma pergunta, mas vamos fazer o que no Jordão? Não precisou, ele já respondeu. Ele apontou a crítica e da crítica ele trouxe a solução. Nós estamos vendo discussões políticas terríveis. Nós estamos vendo pessoas, uns dizendo fique em casa. Nós estamos vendo outros dizendo saia. Nós estamos vendo um falando, olha, isso vai acabar em maio. Outros vão, não, isso vai até setembro. Lá na China foi assim. Lá na Itália foi daquele jeito. Mas poucas pessoas estão nos apresentando a solução. E quando nós não sabemos a solução de alguma coisa, o que nós temos que fazer quando nós temos o espírito de aprendizagem na nossa vida? Simplesmente se calar, porque nós não temos a resposta. Nós só podemos falar de alguma crítica quando nós temos a solução para ela. E ele vai dizer, vamos todos nós. Eu não vou sozinho, vamos todos nós. A terceira coisa que eu consigo ver aqui é a unidade. Vamos todos. Cada um tem uma função no reino.
O lugar que eles estavam era apertado, o local não cabia a todos. Ele apresentou uma solução e ele simplesmente não fez sozinho para dizer eu fiz. Ele fez um convite a quem estava com ele e ele disse: vamos cada um de nós. Eu tenho dito isso, que no reino do céu sempre há um espaço para você fazer alguma coisa. Deus sempre permite que o homem de Deus, que a mulher de Deus, que o aluno de Deus faça alguma coisa no reino. Ele disse: vamos todos, é unidade, ninguém faz nada sozinho. E é interessante que não tem como nós não falarmos do momento que nós estamos vivendo no Brasil, que é momento de crise, que é momento de quarentena, que é momento de pandemia. E eu acho bacana porque eu vejo tantas pessoas fazendo cesta básica, tantas pessoas comprando álcool em gel e doando, pessoas comprando sabonete, doando para as comunidades. Parece que agora com essa crise deixou o mundo, deixou as pessoas mais unidas. E isso é bacana, porque se você depende de alguém hoje, você pode depender de alguém hoje, mas amanhã alguém pode depender de você. E por que eu entendo que esses jovens, eles tinham esse espírito de aprendizagem na vida deles? E por que estava sendo útil a aula de Eliseu para eles? Porque primeiro, eles apontaram a crítica, mas a solução foi maior que a crítica. Segundo, eles vieram em uma unidade. Eles tinham uma unidade. Vamos fazer junto. E eles vão para Eliseu e eles falam: Eliseu, nós vamos lá. Terceira coisa que eu posso falar disso, que é muito importante. Eles pediram uma direção para o líder. Você entende? Que no tempo de internet, que no tempo de rede social, as pessoas estão querendo virar líderes sem ter um líder, sem ter uma referência de líder, sem saber quem é o líder delas. Houve uma hierarquia a ser respeitada. Eles tinham uma ideia e eles chegaram em Eliseu e falou: ó, que tal nós fazermos isso? Qual é a sua referência? Você tem conversado com o seu líder? Você tem pedido para o seu líder? Você tem pedido orientação para o seu líder? Aí Eliseu vai dizer o que para eles? Vai dizer: podem ir. Aí é muito interessante que eles vão dizer para Eliseu assim: vamos conosco. Que tal você ir conosco? Que tal você fazer parte disso? Daí eu anotei aqui: a escolha de andar com pessoas de Deus, com homens de Deus. Eles escolheram, eles falaram: Eliseu, nós precisamos da sua presença. Eu acho muito importante isso. Eu acho muito importante que pessoas de Deus, que pessoas que têm um caráter cristão, pessoas que buscam a Deus, pessoas com uma vida na escola de Deus, necessitam de andar com pessoas que têm como foco que elas. E eles vão para Eliseu e vão falar: Eliseu, não só nós vamos, mas vamos conosco. Eles escolheram levar o líder. Eles escolheram levar o profeta. Eles escolheram andar com Eliseu. Eu anotei esse ponto. A escolha de andar com pessoas de Deus, com homens de Deus. Se eu estivesse pregando hoje na igreja, eu pediria para você perguntar para o seu irmão. Pergunta para o seu irmão com quem ele está andando. Tem cara andando com cada endemoniado, com cada gadareno, com cada perturbado, com cada pessoa que não tem o mesmo propósito que você. É necessário que eu alinhe o propósito de quem eu estou andando. Eu sou pastor, mas eu tenho meus pastores. Eu falo com as minhas pastores quase todo dia. Eu tenho meu pastor Alexandre, eu falo com ele quase todo dia. Eu tenho alguns pastores amigos meus, eu falo quase todo dia com os meus irmãos. Ligo por nada: oi, como que você tá? Mando uma mensagem para eles. Eu gosto de andar com eles. Quando eles vão jantar em algum restaurante, almoçar em algum restaurante que eles não me convidam, eu fico chateado. Eu falo: eu gosto de vocês, eu quero andar com vocês. A minha vida é andar com vocês. Vamos! Isso tem que ser intencional na sua vida. Porque como que você vai trazer crescimento para a sua vida espiritual, sendo que você só anda com um perturbado do seu lado, meu filho? Sendo que você só anda com pessoas que têm um pensamento totalmente contra, e você não anda com essas pessoas para ganhar elas para Jesus. Tá mais fácil delas ganhar você pro mundo. Tem pessoas que ela chama qualquer pessoa para ir em qualquer lugar, mas o pastor dela ela não chama de jeito nenhum. O líder dela ela não chama de jeito nenhum. Meu líder vai vir na minha casa? Meu pastor vai sair comigo? Ah, não dá, ele vai se escandalizar. Sabe que os coaches, eles dizem que você é a média de 5 pessoas que você anda. E isso é interessante.
Por quê? Porque é intencional eu andar com pessoas que têm algo de Deus para me oferecer. Porque quando você estiver desanimado, essa pessoa que você anda, que é de Deus, vai te trazer ânimo. Quando seu casamento tiver uma porcaria, tiver um lixo, uma brigaiada do inferno, essa pessoa que é de Deus vai chegar até você e fala, vamos orar juntos. Quando você errar, essa pessoa vai te corrigir em amor. Quando você chorar, essa pessoa vai te dar o ombro. Agora, se você andar com um gadareno, com um perturbado, com um endemoniado, quando você brigar com a sua mulher, ele é o primeiro a querer te levar na casa da luz vermelha. Então você tem que ter esse discernimento espiritual de entender com quem eu ando. Quando nós decorremos o texto, nós vamos ver que um dos meninos, eles estão cortando as árvores e de repente o ferro do machado cai na água. E quando o ferro do machado cai na água, é muito interessante o texto que ele fala, ai meu Senhor, era emprestado. Eu vejo que a unção de aprendizagem, como eu estou falando, estava na vida daqueles meninos. E eu digo menino porque eles eram aprendizes, eles estavam nessa fase de aprender. Eles vão dizer, Senhor, o que eu faço agora? E parece um negócio tão simples, parece que uma coisa que Deus jamais se importaria. Parece que, de repente, se eu fosse Eliseu, eu de repente dava um abraço daquele menino e falava, não, fica tranquilo, pois nós vamos fazer lá um rateio, a famosa vaquinha, nós compramos outro ferro de machado para essa pessoa. Não esquenta a cabeça com isso não, fica tranquilo com isso. Mas, veja, a diferença de você andar com alguém que é de Deus, a diferença de você trazer junto para caminhar com você, para andar com você. Eliseu vai perguntar para os garotos, aonde caiu? Eles vão apontar, caiu ali. E ele vai pegar um galho, e ele vai jogar aquele galho na água, exatamente onde o ferro do machado caiu. E o machado vai flutuar. E eu fiquei me perguntando por dias e dias, Senhor, qual é a explicação para este milagre? Qual é a necessidade? Quando nós lemos o texto, nós não vemos necessidade nenhuma de um milagre desse acontecer. Aí o Senhor me falou que Ele geralmente está nos pequenos milagres. Geralmente nós servimos a Deus, nós esperamos presenciar e ver grandes milagres. É muito legal quando você vê que a lepra de Naamã é purificada no Rio Jordão. É muito bacana quando você vê que Moisés passou pelo Mar Vermelho. É muito legal quando você vê nos evangelhos que Jesus ressuscitava mortos, fazia cegos ver, surdos ouvirem. É muito bacana tudo isso. Mas que graça tem no ferro do machado flutuar? Parece que nenhuma. O Espírito Santo tocou no meu coração de maneira profunda, dizendo que nós vamos, no dia a dia da nossa vida cristã, ver mais pequenos milagres do que grandes milagres. Por quê? Porque os pequenos milagres, eles acontecem todo dia. A nossa vida é feita de pequenos milagres. De coisas que pareciam tão simples, de coisas que pareciam tão desnecessárias, mas são coisas que nos alimentam, são livramentos que o Senhor nos dá a cada dia. E para ilustrar isso, eu estava lendo uma matéria sobre um senhor de 93 anos que pegou essa doença aí, o Covid-19, e ele foi para um hospital particular na Itália, e ele ficou alguns dias internado, e quando ele saiu da UTI, os médicos chegaram até ele, você está bem, pode se recuperar em casa, você está de alta, a doença não apresenta mais risco à sua saúde, só que você tem que passar antes no financeiro com a sua família para resolver pendências financeiras do hospital. E ele foi até o financeiro daquele hospital e chegou lá. A mulher começou a fazer algumas contas para ele, e quando deu a conta para ele, falou, você vai ter que pagar X euros, tantos euros. E era uma conta um tanto quanto alta, e quando ele começou a ver os detalhes da internação, das injeções, e ele começou a ver, ó, respirador, não sei quantos euros, ele começou a chorar copiosamente, e as pessoas do hospital falaram, não fica assim, qualquer coisa nós te ajudamos a pagar, o que está acontecendo?
o senhor tem 93 anos, o senhor não tem o dinheiro para pagar, por que você está tão triste assim? Ele disse, não, meu problema não é o dinheiro, eu estou chorando, porque eu fiquei 3 dias no respirador, e esses 3 dias de respirador me custaram muito dinheiro, só que eu respiro o ar que Deus me deu 93 anos e eu nunca paguei R$1. Você entende? Esse é o ferro do machado que flutua. É o pequeno milagre. É a doença que não chega na sua porta. É o dinheiro daquela conta que você não tinha, mas que na última hora aparece. Esse é o ferro do machado flutuando. Viver uma vida cristã é viver pequenos milagres. Viver a vida cristã é ver Deus fazendo grandes coisas? Sim, mas se Ele não fizer grandes coisas, não tem problema. Eu olhar para os meus filhos e ver os meus filhos saudáveis, é o ferro do machado flutuando. Eu sabia que eu estou empregado em meio a tanta crise, é o ferro do machado flutuando. E o Espírito me disse, o grande problema é que a minha igreja não me glorifica quando o ferro do machado flutua. E nós procuramos os grandes milagres, as grandes coisas acontecendo. Nós procurando os mortos ressuscitando. E de repente, você nunca vai ver ele ressuscitar. Mas o Senhor tem cuidado de você a cada dia, de uma maneira especial. Eu acredito que essa foi a maior aula que aqueles meninos tiveram. A simplicidade. Para terminar, eu quero ler o que Paulo escreveu na segunda carta que ele mandou aos Coríntios, no capítulo de número 11, no versículo de número 3. Mas creio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza de Cristo. É esse evangelho que nós temos que buscar. Um evangelho simples. Um evangelho que glorifica a Deus pelas coisas que nós vivemos no nosso cotidiano. Que uma unção de aprendizagem venha na sua vida em meio a essa pandemia e essa quarentena. Que nós saímos de tudo isso mais forte. É a minha oração por você. Feche os seus olhos, que eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nos ensine nessa crise. Nos ensine, Senhor, a não querer ser professor, mas querer ser aluno. Que a minha família saia mais forte. Que a lição passada pelo Senhor seja suficiente para o meu crescimento e o crescimento desse irmão, dessa irmã. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus.